Bem-vindos ao LashCast, o podcast que te traz beleza, negócios e muita novidade que permeia esse mundo aqui. E hoje, gente, eu tô com uns convidados mais que especiais. Por quê? Vocês aí que querem saber o segredo do meu Instagram, como eu tô crescendo nas redes sociais, toda essa construção, hoje eu trouxe para conversar com a gente os responsáveis por isso, que estão comigo já há 3 anos? Mais ou menos. Fernando e Isa, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Paty, que honra. E agora, ele que está acostumado a ficar atrás das câmeras, hoje eu quero ver tudo que ele vai falar. É o dia da prova. Hoje é o dia mais fácil estar é o dia da vingança. Dia da vingança, é verdade. hoje, então, assim, porque quando às vezes eu termino, ele então fala assim, ó. Agora eu vou falar, agora fala bem bonitinho, tá? Vamos lá, gente, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que nasceu o Empreenda Sua Imagem. Bom, o Empreenda surgiu há mais ou menos 4 anos atrás. Foi de um processo pessoal, um processo de desenvolvimento pessoal, um processo de busca mesmo por autoconhecimento, sabe? Eu entendi que eu precisava empreender não só no meu negócio, mas eu precisava, antes de tudo, empreender em mim. Então, tive um direcionamento aí de Deus que fez muito sentido para eu poder desenvolver esse projeto. Né? O Fernando, ele tem um grave problema de memória. Por isso que a gente traz a Isa, a mulher, para poder... Porque a mulher sempre sabe, mulher do né? Das tempo. datas. Normal, gente. Mas quando o Fernando fala que nasceu desse processo de autoconhecimento, né? É o que a gente traz, na verdade, como essência dentro do Empreenda Sua Imagem. Sim. Porque partiu de um desenvolvimento nosso, de entender que primeiro, né? Nós é que éramos marca do nosso negócio e as pessoas se identificavam primeiro com o modo de ser do Fernando, a identidade, a essência dele, se conectava por isso, pelo que ele trazia, né? E aí depois é que a gente ia construir uma empresa, né? E hoje, quando a gente cuida do posicionamento de qualquer cliente, a primeira coisa que a gente pensa é quem é essa pessoa de fato, né? De onde que ela surgiu, qual que é a identidade, a essência, a missão de vida, o que que ela pensa, busca. E aí depois a gente cria uma estratégia de imagem, porque com a gente também foi assim, né? Sim, sim. Sim, porque, gente, o que acontece? O Fernando, como eu conheci o Fernando? Eu conheci porque eu precisava de fotos profissionais, né? Dar um profissionalismo no meu Instagram e tudo começou assim. Aí eu falei, nossa, preciso de alguém que faça essas fotos, né? E ele tinha um projeto que ele fazia lá uma vez a cada X tempo, né? O dia de retrato. O dia do retrato corporativo. E foi assim, fui lá eu toda desenvolta, imagina, né? Eu nunca tinha feito uma foto dessa, quase morri de vergonha. E olha que eu sou desinibida, né? Sim, então, para você ver que uma coisa é tudo construção mesmo, né? Desde o que ele ficava fazendo, eu lembro até hoje, aquele primeiro ensaio. E aí, depois dessas fotos, ele falou assim, Paty, eu queria depois apresentar para você um outro projeto que eu tenho, que eu estou montando, que eu estou construindo, dessa questão de imagem, de marca pessoal, né? Hoje isso está muito na moda, mas há 3, 4 anos atrás, sim, não se falava muito disso, né? Você tinha que procurar alguém muito específico e tal. E aí eles vieram, o Fernando veio me apresentar e aí ele comentou que a Isa fazia consultoria de imagem e tal, mas aquela coisa ali mais informal, mas que juntos eles montariam, né, uma estratégia depois de um primeiro bate-papo, que é o que eu acho muito legal, né? Porque assim, tem muita gente que fala, me mostra aquela cartilinha que vocês entregam. Sim, só que não é isso, gente, esse dossiê. Porque assim, exatamente, o que eu quero mostrar, em que momento eu tô, né? Qual é o objetivo final? Né? E as pessoas são imediatistas, né? E aí muitas vezes as pessoas se perdem ali. E Fê, em que momento que você, fazendo a fotografia, você falou, nossa, eu posso entregar muito mais? Foi justamente nesse momento em que eu entendi que estava faltando algo na minha fotografia, sabe? Apesar de ter um trabalho bem consolidado como fotógrafo e retratista corporativo, mas eu senti que estava faltando algo, porque eu percebi que muitas vezes as pessoas tinham essa dificuldade de se posicionar diante da câmera, sabe? De, às vezes, comunicar aquilo que elas tinham como diferencial. Eu entendi que essa era uma dor do mercado e decidi me especializar em personal branding, que é justamente entender sobre a marca pessoal, ajudar o meu cliente primeiro, no desenvolvimento pessoal,
e nessa comunicação de tudo que ele faz, de tudo que ele oferece. Então foi justamente nesse momento, há mais ou menos 4 anos atrás, que eu senti que estava faltando algo e aí eu fui buscar no mercado, sabe, algo que pudesse complementar. Encontrei essa ferramenta técnica, né, o personal branding, e comecei a me especializar. Primeiro eu tive que passar por esse processo, que é um processo bem completo e é um processo muito introspectivo, né, de autoconhecimento. Depois que eu passei por esse processo, junto com a Isa também, a gente foi se desenvolvendo, se sentindo mais confiante para poder aplicar isso no nosso cliente. E nos primeiros passos, assim, foi bem divertido. A gente já começou a ter resultado, assim, nas primeiras vezes em que a gente aplicou e deu muito certo. Porque a escuta, né? Eu lembro até hoje, o dia que eu sentei com os dois e aí, assim, o que eu comunicava no meu Instagram era toda a parte de marketing digital, de que realmente era uma coisa que eu sentia segurança em falar, mas sem ver aquilo que eu era melhor ainda na minha gestão, né? E o que estava dando certo, né? E eles me mostraram isso de forma muito tranquila, porque assim, se você chegasse e falasse, não é isso que você tem que fazer, é daquele jeito, talvez eu não tivesse recebido da forma que eu recebi. Então, assim, nas perguntas que eles foram me fazendo, eu também cheguei à conclusão de que eu era boa em outras coisas e que dava muito pra gente... Explorar isso, né? E a Isa, com todo o jeitinho dela, assim, tipo, eu só usava preto praticamente. Hoje estamos em sua homenagem, hoje, né? Tudo aqui, ó, a gente vai ficando tão parecido que a gente isso. tá praticamente vestido igual, né? Eles são meus filhos hoje, de adoção. Mas é isso, né, Isa? E essa delicadeza você sempre teve, né? Pra trazer pra pessoa ali no cantinho de que, precisamos dar uma iluminada aqui, colocar uma corzinha ali, né? E quando você chegou, a imagem que a gente tinha de você era justamente essa, né? Era só preto e branco, inclusive no feed, na identidade, né? De design do feed. Então, era muito o que você trazia da sua personalidade estava ali, né? E no primeiro momento, o que a gente falou? Não tem problema que você goste dessas cores e que Inclusive, a gente use... tá na minha paleta que conta na sua paleta. nos altos. E que a gente use, só que não pode ser algo tão agressivo, que vai fazer com que as pessoas se afastem de você. Porque a gente enxergava um lado dinâmico seu que nem todo mundo conhecia, né? Principalmente nas redes sociais. Sim. E o que a gente queria mostrar era justamente esse seu dinamismo. Né, todo o conhecimento que você tem de gestão, né, de pessoas, e trazer isso de uma forma que as pessoas primeiro enxergassem de verdade quem era a Patrícia no dia a dia, porque o que a gente mostra na rede social da Patrícia é exatamente quem ela é. Sim. Se as pessoas vêm aqui no salão e veem ela circulando, conversando, brincando, é exatamente o que a gente entrega. E por isso que deu tão certo. É encontrar, na verdade, o ponto-chave da personalidade, da essência e conseguir transmitir isso em conteúdo, né? E é o que a gente fez e deu super certo. Sim, porque eu posso imaginar o desafio de vocês quando a pessoa ela quer passar uma mensagem, uma imagem daquilo que ela não é ainda, né? Pode ser que ela queira um dia se tornar aquela pessoa e tá tudo certo, mas assim, respeitar o processo e o momento que a gente tá faz toda a diferença, porque nada é da noite pro dia, né? Sim. E assim, claro que todo mundo quer passar autoridade, conhecimento, né, verdade e tal, mas às vezes a pessoa fica tão preocupada com isso, tão amarrada, que deixa de ser ela mesma. Sim. E perde aí, a naturalidade. Perde a naturalidade, né? Então essa singularidade, essa naturalidade, isso tudo, quando você mistura com o conhecimento que você já tem, só pode resultar em sucesso, né, Fê? E me fala de alguns desafios assim que vocês encontram aí no meio do caminho, que você pode falar agora para as pessoas entenderem que faz parte também. Sim. Primeiro, Paty, o que você comentou a respeito de às vezes as pessoas terem essa dificuldade, já quererem já começar, sabe, já no topo, já sendo essa autoridade, a gente tem muita cautela dentro do nosso processo, porque a gente sabe que primeiro as pessoas precisam às vezes passar por esse processo de autoconhecimento e nem todo mundo está preparado já para se posicionar como essa autoridade. Porque, mais uma vez falando, quando a gente se posiciona diante de uma câmera, é uma situação muito desconfortável para quem não é ator, para quem não é comunicador, para quem não é artista. Então, a pessoa comum, por mais que seja bem sucedido como empresário, muitas vezes ele tem essa dificuldade de se posicionar e de transmitir o seu conhecimento. Às vezes de organizar mesmo, sabe, na cabeça dele e repassar aquele conhecimento na rede social. Então, o nosso trabalho é muito cauteloso, sabe? A gente trata com muita responsabilidade, porque a gente lida com áreas de fragilidade.
Então, lidar com esse desconforto, sabe? Às vezes As pessoas se expor, né? Sim, a pessoa se expor e às vezes ela ter que ajustar alguns ruídos na comunicação dela, então é muito delicado. Então a gente faz um processo bem profundo de investigação, onde a gente analisa todos os pontos fortes, também os pontos fracos, e aí a gente traz isso em um momento posterior, sabe? De uma forma muito cautelosa, mostrando para ela quais são essas áreas que ela precisa melhorar, e aí ela entendendo, validando aquilo, a gente passa por um processo, e aí lá na frente, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai se sentindo mais segura, aí sim, a gente encontra essa essência da comunicação, sabe, essa fluidez, e eu falo que isso tem um poder como um imã, sabe, de atrair pessoas, oportunidades, é o poder da naturalidade, né? Porque aí desenvolve, né? E a coisa flui, na verdade, né? Porque, na verdade, o nosso trabalho, ele lida com a pessoa, por isso que é posicionamento de marca pessoal, é com o indivíduo. E, às vezes, o problema de comunicação dele não está em, eu não sou bom comunicador, eu não sei me expressar. Na verdade, são coisas que ele traz da vida dele, infância, adolescência, vida adulta, traumas que refletem nisso. Né? Então, dentro do processo, a gente encontra as raízes das pessoas. E aí, como é que eu lido com isso? Eu não posso impor nada para essa pessoa, porque, na verdade, existe ali uma raiz que não permite com que ela seja assim, tão livre como você é, por exemplo. Então, primeiro, é um trabalho de psicologia que a gente faz e a gente gosta disso, porque a gente sabe que se a gente desenvolver aquelas dores, durante o processo, ela vai crescer em relação àquilo. Né? Ela vai deixando para trás as travas, os medos, as dificuldades, e quando ela vê, ela está fazendo aquilo de forma natural. Então, é um processo muito interno. Primeiro a gente desenvolve o interno e aí depois isso vai resultar no externo e as pessoas veem as diferenças, né, na comunicação, em como as pessoas estão até falando dos seus negócios de uma maneira diferente, como acontece com todos os nossos clientes, né? Sim. E eu percebi isso, Paty, justamente nesse momento da fotografia em que eu só fotografava e eventualmente eu tinha o desejo, sabe, de entregar algo a mais, e eu pedia para aquele cliente falar alguma coisa a respeito do trabalho. Eu percebi que a maioria, sabe, 9 de 10 pessoas se sentiam desconfortáveis. Só de falar, né? E aí, em algum momento em que eu direcionava, em que eu tratava isso, sabe, com um pouquinho mais de cautela e ajudava ele nessa elevação dessa autoconfiança, ali durante o processo de fotografia, quando eu voltava para a fotografia, essa pessoa já estava um pouco mais solta, sabe, mais autoconfiante, a fotografia rendia mais. Então eu passei a inverter o meu processo. Ao invés de só começar com fotografia, eu comecei me comunicando, eu comecei entendendo um pouco mais, eu comecei dando alguns direcionamentos, validando aqueles pontos positivos, aí a minha fotografia começou a fluir muito mais. E aí eu entendi que eu poderia usar isso para poder ajudar essa pessoa a se comunicar. Então porque é isso, é tudo de dentro para fora, Sim. né? E se a pessoa se solta em algum momento e já tem essa conversa prévia, né? Você alinha ali mais ou menos o que ela quer passar na foto, por exemplo, Sim. que é uma coisa que, sim, teoricamente é simples, mas muita gente não consegue, né? Porque é realmente desafiador, essa coisa de se expor. E a pessoa mostra muito numa imagem, Sim. né? E às vezes ela não está pronta para isso, né? E ter essa sensibilidade também de não travar a pessoa, porque assim, dependendo do que você fala, vira trauma, mais Sim. um, Mais né? um. Porque aí Nossa. a pessoa não recebe bem. Então, assim, já aconteceu com vocês de falar com algum cliente que não recebeu bem a informação? Já, assim, né? já sim, mas é por isso que a gente tem esse cuidado de passar por esse processo mais completo, para que quando a gente traga esse direcionamento, sabe, o cliente já está um pouquinho mais aberto. Porque se eu trago esse direcionamento enquanto ele se trava diante da câmera, por exemplo, aí vira um bloqueio, sabe? Sim. Porque se, por exemplo, eu vou corrigir um vício de linguagem, ou às vezes dificuldade mesmo de falar português corretamente, na gravação, sabe, se eu fico sempre trazendo esse ponto, olha, melhora isso, melhora isso, melhora isso, a pessoa tende a se cobrar mais ainda e ela vai acabar se travando. Então a gente faz todo esse processo anterior para evitar esse tipo de problema. Mas aconteceu muitos casos. Às vezes nem falava que, olha, você está falando errado. A gente deixa a pessoa gravar todo o conteúdo e depois a gente fala, se a gente falar dessa maneira, eu acho que vai ficar mais interessante. Vamos gravar de novo? Ela não sabia o erro, porque naquele Sim. momento ela não tinha maturidade para receber. Eu ia bloquear totalmente ela se eu
começasse a listar tudo que estava errado, né? Sim. Então era um processo. Ao longo do processo de produção de conteúdo, do desenvolvimento pessoal, lá na frente ela já não estava mais cometendo os mesmos erros. É como uma criança, né? Ela vai se desenvolvendo ao longo da vida. Então Sim. a gente tem que respeitar o momento do outro. E às vezes, Paty, as pessoas não alcançam, por exemplo, o resultado que você tem hoje, porque elas não se permitem passar por isso. Porque é dolorido ser corrigido. Ninguém gosta Sim. de ser corrigido. Ninguém gosta. Quem né? que fala que, foi super que criticada e gostoso. amei? Oi, me ajuda, Não, né, gente? ninguém gosta de ser julgado, criticado. Agora, se você quer se desenvolver, se você quer ter um posicionamento como o seu que você tem hoje, alcançar pessoas, ajudar as pessoas, né? Porque quando a gente está falando de posicionamento, não é só para que você seja aplaudida, tenha 100 mil seguidores como a gente já tem hoje, alimentar o ego. Mas o que você faz ali na sua rede social é servir o outro. Sim. Então, eu preciso passar por esse processo para que eu consiga atingir os meus resultados. E às vezes as pessoas param no meio do processo. Aí não vão atingir, porque elas param, né? Exato. Não querem dar continuidade. Acontece muito. A gente já teve muitos clientes que ficaram os ciclos menores porque elas não quiseram passar pelo processo pessoal delas. E quando a gente aceita isso, a gente cresce. O que acontece que eu percebo muito, né? Eu também, claro, eu acho que todo mundo, gente, não existe uma pessoa que não ouça uma crítica, que crítica é crítica, não tem essa de crítica construtiva, feedback empática, tá cheio de nome aí lindo, né? Mas o fato é que são pontuações necessárias e que hoje eu penso que bom que eu tenho pessoas que fazem isso por mim. Sim. E que bom que eu posso buscar esse tipo de recurso e ter, porque não tem como melhorar se as pessoas não te apontarem ali os seus pontos de melhora, tirar esses ruídos e tudo mais. Sim. Mas eu vejo que assim muitas pessoas querem muito, só que não fazem, né? Então, assim, não é só sobre gravar o conteúdo, é sobre estar disposto a tudo isso que eles falaram aqui. Sim. Porque, assim, eu tive um momento aí que eu precisei diminuir o ritmo, aí volta, aumenta e tal, mas, assim, eu sou extremamente receptiva no sentido de que o Fernando traz umas ideias aí desses vídeos incríveis que a gente faz e eu só vou, né? Sim, sim. Então, assim, é isso, é a mesma coisa que você pegar uma nutricionista e ficar questionando a dieta que ela te passa. Então, não pegue a nutricionista. Você pegar um personal e ele te passa uma série para você atingir aquele objetivo, mas você fala, não, mas esse exercício aí não é legal, vou fazer o outro. Então, assim, eu acho que é a mesma coisa, né? As pessoas querem, as pessoas buscam, as pessoas pagam, né? E aí não fazem, né? Então, eu acho que esse parar no meio do caminho é porque a pessoa não se permite, não quer ter acesso a outras questões mesmo, que tudo é de dentro para fora. Às vezes não quer lidar com o confronto, porque assim, o que fala a gente traz com muita responsabilidade, porque não é só opinião ou feedback, a gente traz isso de uma forma profissional, porque faz parte do nosso processo de personal branding, o objetivo que você traçou com aquele cliente. Sim, né? assim como a gente traz os pontos de melhoria, os gaps ou as dificuldades dessa pessoa, a gente também traz os pontos positivos. Sim. A gente evidencia e mostra os pontos positivos, mas a gente também trabalha a curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento desses pontos de fragilidades. Isso. Então, na medida em que a gente vai gravando, já mostrando essa pessoa nas redes sociais, a gente está lá nos bastidores trabalhando para que ela melhore aquelas fragilidades. Diversos tipos de dificuldades a gente se depara, sabe? Às vezes a pessoa que realmente chora, sabe, no momento de gravar, de tanto complexo de inferioridade, sabe? Pessoa super bem sucedida. Se sentir capaz, né? Sim, de passar aquilo, né? E isso acontece com diversos tipos de profissionais, sabe? Profissionais que são super bem sucedidos, sabe? Já tem reconhecimento, já tem faturamento alto, mas às vezes diante desse momento, sabe? Desse confronto diante da câmera, onde ela vai mostrar mais o lado humano dela, ela se trava. Então, a gente tem muita cautela, sabe, de tratar com isso, porque a gente passou por esse processo. A gente sabe que não é fácil, não é fácil você se expor, não é fácil você gravar, não é fácil você, às vezes, falar de você, da sua história. É mais fácil você dar ordem para o seu colaborador, sabe, você falar tecnicamente para ele, do que você falar de você. Então, é um trabalho muito, muito cauteloso, muito cuidadoso. E muito pessoal, né? Na verdade, não importa a formação da pessoa, não importa, né, o que ela quer passar. É realmente sobre isso, sobre esse olhar para dentro e tudo mais. Mas agora, vamos falar uma coisinha. A Isa, que ela dá aquela olhada assim no visual da pessoa. E aí, como é que você faz com aquela pessoa que realmente aquilo que ela veste não tem nada a ver com aquela mensagem
final que ela quer passar. Sim. Quando o cliente chega... Aí ela traz umas roupinhas. Põe essa aqui. Põe essa aqui, veste essa aqui. Não. Mas quando o cliente chega, né, no escritório para ter esse posicionamento, ele já tem uma ideia de que ele vai precisar passar por algumas mudanças. Sim. Não que seja fácil, mas ele está procurando um profissional para instruir ele em relação àquilo, né? Quando a imagem realmente não corresponde ao objetivo, eu nunca tratei o meu cliente da seguinte forma: olha, tá tudo ruim em você e a gente vai precisar vestir dessa forma. Não, porque eu preciso respeitar mais uma vez a essência do meu cliente. E quando a gente muda de estilo, a gente também precisa passar por um processo, né? Não é da noite para o dia, porque como você falou, a pessoa às vezes ela se sente tão inferior, incapaz, que ela não se vê bonita. E para ela mudar a imagem também é difícil, Sim. porque é como se ela estivesse ou criando um personagem, ou o que as pessoas vão pensar, porque ela sempre se vestiu daquela maneira, sempre se comportou daquela maneira, aí do nada, né? Ela tá lá com aquela roupa linda, maravilhosa, ela pensa exatamente a mesma coisa: eu sou uma fraude, Sim. essa não sou eu não mereço, né? Ela Porque ainda tem não muita essa sustenta. questão, ela não sustenta. Então, o processo de mudar a imagem para algumas clientes também é processual. Ela vai crescendo e amadurecendo no estilo, na essência, vai se tornando, né, durante o processo. Mas a gente sempre traz o conhecimento também para essa área. Olha, se a gente quer esse objetivo, alcançar essa meta, a gente quer que as pessoas tenham essa percepção sobre você, a gente vai ter que alinhar a imagem, porque precisa ser condizente, né, com o que você está comunicando, com o que você quer ensinar para as pessoas, como você quer que as pessoas te enxerguem, ou para eu vender esse produto, eu preciso adequar a minha imagem também ao produto que eu estou vendendo, porque tem que ter correlação. Então, eu sempre trago o estudo de como está e a informação, né, de como isso está sendo apresentado e como a pessoa está recebendo. Então, olha, esse antes aqui, que é o seu antes, já começa assim: não é mais você, para o que você quer viver, o futuro que você quer ter, tá passando essa informação, é isso que você quer passar? Ai, não é, Isa, não quero. Então, a gente vai construir essa daqui. E aí a gente entende, Paty, até onde a pessoa vai também, né? Porque não adianta a pessoa, eu tenho clientes, por exemplo, que elas vestiram calça jeans e camiseta a vida inteira, e tênis. Aí eu transformar a pessoa na Patrícia, né? Que é super poderosa, já tem esse gosto, né, gente? Mais requintado, que gosta dessa extravagância, mas faz parte da sua personalidade. Como assim extravagância? Aí, gente, mas é uma extravagância bonita, né? Esses óculos, esses elementos que chamam a atenção. Bem faz básico, parte, só bem um basiquinho. pontinho de luz, uma coisinha discreta. Tem que ter muita segurança para sustentar isso. Tem, mas que para você é super natural. Mas para outras pessoas não é. Então ela vai ter que começar de um jeito mais simples. Aí o que a gente começa? A organização. Depois a imagem começa a se construir naturalmente. Porque, gente, isso é muito sério. Porque o que eu vejo aqui a gente conversa muito, tem muitas clientes que vêm de outros, né, de outras assessorias. E o que eu vejo? Às vezes ela vai passar por uma consultoria de imagem e a pessoa a pessoa acaba. Eu já recebi clientes assim. Assim, que você quer que mude o cabelo, a pessoa tem o cabelo comprido, você quer que corte o cabelo, mude a cor do cabelo, mude a roupa, mude... Gente, né? É exatamente isso. É a mesma coisa, por isso que a gente faz também teste de maquiagem e penteado, quando a pessoa tem um evento muito fora do que é o contexto da vida dela. Verdade. Pra quê? Pra ela conseguir se ver naquela produção. Sim. Que senão, num dia que é super importante pra ela um casamento ou um evento, a pessoa tá tão diferente do que ela é que ela fica triste em vez de ficar feliz, não se reconhece, né? Então é muito isso. Tem que escolha bem os seus profissionais para que isso não seja mais uma dor na sua vida, né? E vire uma frustração, porque uma coisa que você foi buscar para sua evolução pode virar uma frustração quando a gente faz escolhas erradas, né? É uma das coisas que assim, né? Todo mundo fala que eu sou engraçada. Isso da minha vida inteira eu ouvi isso. E eu sempre recebi isso muito bem, né? E aí, quando o Fernando, vamos trazer esse seu lado cômico para as gravações, eu falei, meu, você tá de brincadeira, né? Você quer acabar eu vou com a virar minha um vida. meme. Eu vou virar meme. E aí, pronto. Aí, quem vai confiar em mim daquilo que eu tô a minha fazendo? credibilidade, o que eu conquistei. Vai aonde, né? Minha reputação. E assim, eu não sei como ele fez isso, que quando eu vi, eu já estava fazendo 1000 vídeos engraçados, que hoje as pessoas pedem, adoram, né? Vem várias sugestões no direct, aqui mesmo, todo mundo
fala, ai, Paty, grava sobre isso e tal. Então acabou virando uma coisa natural. Eu não sei em que momento eu virei isso, mas para vocês entenderem como tudo é muito natural, né? É você entender o processo, é receber as ideias, porque muitas vezes eu não consigo roteirizar. E eles me trazem muita coisa, né? Sim. E aí a gente vai. Agora me fala aí, porque quando as pessoas falam, ah, eu vou procurar um personal branding, vou procurar um estrategista, vou procurar uma consultoria de imagem, vou procurar isso tudo junto. O que exatamente vocês vendem? O que a gente vende é, primeiro, o reforço dessa autoridade, esse alinhamento dessa comunicação, mas antes de tudo isso, dessa comunicação visual, da produção de conteúdo, fotos e vídeos, mas antes de tudo isso, tem todo o processo. Então, o nosso trabalho ele pode sim ser contratado de forma pontual, mas esse trabalho mais completo que a gente desenvolve com você é o trabalho de consultoria, onde ele tem que passar por todo esse processo de investigação antes. Então são várias etapas, pelo menos 3 principais etapas do nosso trabalho, que é a investigação, planejamento estratégico e aí sim a gente vai para a cereja do bolo, que é a produção de conteúdo. Isso. Isso. O planejamento ele é feito a partir de quem você é, então o processo de investigação é muito pessoal. A gente faz umas perguntas que às vezes os clientes se sentem até, né? Por que eu tenho que responder entrevista? isso? Boa tarde. É uma entrevista, né? Mas porque realmente é importante. A gente porque, precisa se munir de informação. como é que eu vou te posicionar dentro da sua essência se eu não conheço você? A gente não é só olhar o seu Instagram, porque não é sobre isso. E as pessoas acham que é sobre isso. Ai, manda lá pra eu essa semana, por exemplo, só fazendo um parênteses. Uma pessoa veio me abordar tal para fazer uma parceria X aqui e ela falou assim, nossa, então me indica eles que fazem o seu trabalho. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, já manda meu Instagram para ele, porque assim já vai adiantando. Gente, não é assim. Não. Até porque as pessoas, a maioria das pessoas dentro do mercado, elas têm uma cartilha de como fazer. E a gente não usa essa cartilha, que é a cartilha do marketing, né? A gente entende quem é o cliente. Né, para que a gente faça algo que realmente seja personalizado. Sim. Então tem as estratégias, tem as ferramentas, tem, mas eu vou aplicar isso dentro de quem é o meu cliente e não numa fórmula que já criaram, você tem que se vestir assim, o conteúdo tem que ser esse, não, o conteúdo tem que ser de acordo com o cliente e de acordo também com o que a sua audiência quer ver. Hoje a sua audiência pede o que ela vê. Sim. O nosso material está todo ali, a gente conseguiu construir esse público assertivo, todo o seu público, quase 100 mil seguidores é nichado dentro da sua área, porque a gente construiu isso. Então não adianta eu querer fazer uma coisa que todo mundo faz, sendo que não vai funcionar para você. Sim, e um ponto muito importante, Paty, é entender que nós não somos só o digital. Sim. O digital é só uma das ferramentas. Então o nosso trabalho ele é muito pro offline também, né? Você é uma marca pessoal onde quer que você vá. Não só na rede social, então de fato não vale essa análise só do perfil do Instagram, nem também só do seu currículo profissional, mas ao contrário, a gente quer saber muito mais sobre você. Né? O que você faz profissionalmente também vai ser só uma ferramenta, né? A gente vai trazer esses elementos do que você faz profissionalmente para toda essa comunicação, mas é muito mais sobre você. Então a gente traz direcionamentos também para o offline, sabe? Para que você fortaleça essa sua reputação, essa sua comunicação, essa sua percepção de valor, sabe? Para a sua audiência. E aí, em paralelo, a gente também traz essa comunicação para a rede social. Tanto que os nossos clientes, eles desenvolvem esse trabalho no digital, mas os clientes desenvolvem liderança dentro das suas empresas, porque se sentem mais autoconfiantes. Sim. E aí passa a liderar de uma forma diferente, né? Relacionamentos interpessoais com o namorado, marido, filhos, porque você está tratando algo que é interno. Naturalmente você desenvolve outras áreas da sua vida, né? Então é muito complexo para a gente conseguir, né, falar tudo o que a gente faz e o resultado. O resultado do nosso trabalho, a gente sempre fala isso, ele depende muito da entrega do nosso cliente. Até onde ele quer se desenvolver é o que ele vai colher. Tem a nossa parte, mas se a entrega dele é total, ele vai colher muito mais frutos do que ele contratou, com certeza. Eu, na verdade, vejo muito assim, se você falar o que vocês vendem, para mim é muito claro que é comunicação. Nua e crua. Então, assim, a forma que eu me comunico diante de qualquer situação, né, referente ao meu trabalho. Então, assim, e isso é muito importante, porque quando a gente se perde nessa comunicação, nessa mensagem, no que a gente quer passar,
é aquela questão do elevador, é aquela questão de você estar num evento social, é sobre tudo, né? Não é só sobre você aparecer lá no Instagram. É igual quando se fala em marketing numa empresa. Marketing não é Instagram. Marketing é como o cliente te compra, né? Verdade. Então eu acho isso muito legal, muito sério. E agora vamos acalmar a audiência. Entre a primeira reunião e a pessoa começar a produzir conteúdo, quanto tempo? Ah, peguei vocês agora. Pegou a gente a audiência. Sim. Peguei, mas Tem é um o que as tempo. pessoas querem saber, né? Porque assim, tá bom, vou marcar então minha reunião, porque a pessoa quer pra ontem, né? Ela quer viralizar, ela quer monetizar, ela quer causar. Eu lembro quando eu tava Nunca nem ansiosa com o apareceu no YouTube, Instagram. eu falei, gente, esquece, Patrícia, calma, porque eu tava numa fissura, numa coisa que eu tinha que fazer, e não vai. Quando a gente quer desse jeito, as coisas não acontecem, né? Sim. Mas eu tô perguntando porque é uma dúvida real, né? Dessa primeira reunião até a pessoa... Né? O nosso trabalho tem algumas etapas. Então, essa primeira etapa, que é essa reunião de investigação, até a gente apresentar a estratégia, dura mais ou menos um mês. Então, o primeiro mês a gente fica bem focado, sabe, nesse processo de investigação, em criar toda essa estratégia, em trazer tudo isso de forma ilustrada, didática mesmo, sabe? Nós trabalhamos com comunicação visual, então é muito visual nossa apresentação para o cliente, que às vezes é leigo, ter essa percepção de como é que vai estar a imagem dele daqui a um tempo. Isso. Então a gente também trabalha com fases, com esse planejamento por fases. Então a partir do primeiro mês, ok, validando, aí sim a gente já começa a produzir. Mas aí a gente começa a produzir também de uma forma gradativa. Não é já criando um podcast na primeira semana, não necessariamente. Pode ser que o cliente já esteja num nível de amadurecimento, num nível de consciência mesmo, sabe, do trabalho dele, aí sim a gente já consegue trazer. Mas às vezes a gente precisa passar por esse processo um pouco mais completo. Por isso a gente trabalha por fases, pelo menos umas 3, 4 fases aí a curto, médio e longo prazo, planejando cada coisa no seu lugar. Curto 1 mês, médio 3 meses e a longo prazo 6 meses, tá? Brincadeira, é um ponto aqui, tá chamando. Se dá pra saber, se dá pra melhorar... Só um minuto, gente. Se dá pra melhorar esse prazo, tipo assim, se vocês não conseguem, se a pessoa estiver muito desesperada, tá bom, em 15 dias a gente faz a primeira reunião. É bem relativo, depende também das nossas demandas lá, do nosso fluxo de trabalho. A gente sempre pede esse prazo porque é confortável pra gente, mesmo o cliente às vezes tendo ansiedade, às vezes a gente consegue antecipar algumas etapas enquanto a gente está produzindo, por exemplo. O cliente precisa muito de foto. Beleza, foto é algo que já dá pra gente produzir, mas se ele precisa ainda passar por essa mudança no guarda-roupa, aí às vezes complica um pouquinho, né? Porque Ou você às vezes não tem essa clareza do que ele realmente quer. Sim, do que ele quer passar, porque às vezes as pessoas chegam, né? Eu sei exatamente o que eu quero fazer. Não sabe, não tem clareza do objetivo e da própria mensagem. Então, o que a gente apresenta dentro do planejamento é basicamente a mensagem que a pessoa vai ter durante todo o processo. Às vezes, a gente traz todo o projeto para ela e fala assim, nossa, mas eu nunca pensei nisso, é verdade, é o que a gente mais ouve. Porque quando você está dentro de si mesmo, né, embaraçado, você não consegue perceber aquilo que realmente você é bom, os pontos chaves ou o que o outro realmente quer saber do que você faz. Então, esse processo é importante para que quando você comece a fazer, você tenha clareza e entenda que quando a gente passa umas tarefinhas, às vezes não vai fazer sentido nenhum naquele momento, mas lá para o futuro vai. Então a gente não sai fazendo as coisas de uma maneira assim, aleatória. Né? Aleatória. Tudo tem um porquê. Sim. E entra de novo dentro daquilo. Se eu aceitar as tarefas, né, entendendo que é lá na frente que eu vou colher isso, aí você faz entendendo, não, a gente está fazendo isso daqui porque eu tenho esse objetivo, eu vou colher isso lá na frente, né? Então não adianta querer, me encontrou hoje, amanhã eu quero gravar conteúdo. Não, a gente precisa entender os porquês dessas gravações, né, do que a gente está fazendo. Pelo menos para esse processo mais completo, que é o nosso projeto de consultoria. A gente, eu costumo dizer que a gente também costuma analisar, avaliar o nosso cliente para recebê-lo, sabe, dentro do nosso escritório, porque nem todo mundo está no time, no tempo certo. Então, às vezes, a pessoa realmente está com muita ansiedade, sabe, e tá com outra expectativa, outra perspectiva, então a gente entende que aquele cliente precisa de amadurecer um pouquinho a mais.
Mas assim, quando o cliente realmente está muito ansioso e quer produzir, existe um outro caminho, que é contratar o nosso trabalho pontual. Então, nesse caso, ele já traz todo o direcionamento, ele já tem clareza do que ele quer, ele não precisa passar por toda essa etapa. Então, tudo bem, a gente tem esse serviço de forma pontual, tem toda a nossa equipe, sabe? Onde a gente pode fazer as gravações de curso, treinamentos, conteúdo. Porque, gente, uma coisa é certa, né? A gente está falando aqui de uma consultoria de um planejamento, que é a consultoria que eles dão, que é o que eu faço, né? Sim. Então, o meu trabalho com eles é de longo prazo e, assim, a cada 3, 4 meses a gente tem que sentar para ir direcionando para onde a gente vai. Sim. Porque o que eu vejo? Eu vejo que muita gente, quero gravar um curso online. Vrau. Só que aí não adianta você gravar, gata, você não vai vender se você não tiver bem posicionado, se você não tiver autoridade, se você não tiver uma intimidade com a sua audiência. Quem vai comprar o seu curso e por quê, né? Exato. Então, assim, diferente Fernando, eu quero fazer um vídeo contando a minha história. Maravilha, vamos, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, tudo depende demais do que a pessoa realmente quer. E essa primeira reunião faz parte disso, né? Isso. De vocês estarem entendendo o que esse cliente está buscando. Eu falo isso porque eu vejo aqui no salão, as clientes ficam ansiosíssimas se a gente demora para responder um WhatsApp. Sim. Eu fico imaginando a pessoa esperar um mês para receber um negocinho, entendeu? Sim. O negocinho que a gente fala é uma apostila, tá, gente? Sim, mas vale muito. De quase 2 horas. Mas vale muito a pena e a gente tem tido bastante resultado, sabe? Clientes muito satisfeitos, porque quando a gente faz todo esse planejamento, a gente cria essa base, depois o caminho que a gente vai traçar é certeiro, sabe? A gente não tem que ficar mais voltando muito atrás, porque a gente já criou todo esse planejamento a curto, médio e longo prazo. Depois é só ir executando. E claro que eventualmente pode mudar alguma coisa no caminho, porque o cliente vai amadurecendo, às vezes percebe, isso aqui já não faz mais sentido. É orgânico, né? Mas quando a gente tem a clareza, a gente consegue observar a linha do horizonte, sabe? É muito mais fácil. O que a gente sugere hoje faz sentido, porque a gente sabe que é um tijolinho, sabe? Que você está colocando na construção do seu castelo lá na frente. Porque deve ser muito gratificante ver, né, a transformação das pessoas, o como a gente consegue trazer resultados. Eu vejo por mim, né? Às vezes umas 2 ou 3 pessoas que eu respondo ali no Instagram, eu vejo que, nossa, gente, é tão básico alguma coisa que eu falo e para aquela pessoa mudou o dia, mudou a vida, mudou, né, a forma de ver as coisas. Então, assim, essa construção faz parte porque vocês estão extremamente comprometidos com aquilo que vocês entregam, né? Sim. Então, eu acho que é bem por aí. Então, se hoje uma pessoa, vamos fazer o pitch de vendas agora, se hoje uma pessoa quiser só contratar a Isa ou só o Fernando, ou os dois juntos, ou como é que ela faz? Onde ela entra em contato? O que vocês dão de dicas aí? A nossa principal ferramenta de divulgação é o Instagram mesmo. Então me encontrem lá como Empreenda a Sua Imagem, manda um recadinho lá pra gente que a gente dá toda a atenção. A gente marca uma reunião online para poder te conhecer também, apresentar o nosso trabalho. E se você estiver no tempo certo, a gente te aceita como cliente e vamos avançar. Tá, querida, não é assim eu quero. E aí, Isa? Também é o mesmo canal dentro do Empreenda. Hoje eu desenvolvo esse trabalho de consultoria apenas dentro do Empreenda, né? Não faço ele mais de forma isolada, então dentro da consultoria, né? Porque exige muito tempo mesmo, né? A consultoria, cada cliente, então é basicamente dentro da consultoria que a gente faz hoje. Então, dentro dessa consultoria, o cliente tem uma visão 360, onde a gente fala sobre diversos pontos da comunicação dele, inclusive da comunicação visual, que é esse direcionamento que a Isa traz sobre a sua forma de se vestir, de se comunicar, a imagem. Então, é isso. A Isa é praticamente uma Cíntia Chagas que conte nos autos. da consultoria de imagem, mas é isso, né? Especialista super na questão onde ela realmente fala com muita propriedade e ela dá... a gente olha e vê o bom gosto da pessoa, né, gente? Assim, hoje ela se veste muito igual a mãe, que sou eu. Mas, assim, eu acho que faz toda a diferença. A gente buscar iguais, buscar afinidades, buscar realmente aquilo que a gente quer. Eu vejo muita gente também fazendo um monte de mentoria, um monte de coisa e não dá conta de nada. Então, assim, escolhe uma pessoa, segue essa pessoa, siga esse passo a passo, respeita esse processo, para depois você ir para outra, porque aí a gente muitas vezes cai naquela conversa, né? Ai, não sei quem faz 7 mentorias, ai, não sei quem tá com não sei...
Gente, não funciona. Não funciona. Sim. Você tem que ter foco. Você fica ansioso, você não dá muito. conta, aí você se sente pior, porque aí você não deu conta, você gastou dinheiro, né? Então, assim, foca em uma pessoa, busca a sua equipe com segurança, busca referências. Então, assim, se a minha referência é legal para vocês, tá aqui, ó, a ferramenta, né? Eu acho que é bem sobre isso. E se eu faço sentido naquilo que você consome no meu Instagram, é comigo que vocês têm que falar. E eu acho que só da gente ter essa clareza e escolher as pessoas que fazem mais sentido, ou que são parecidas com a gente, ou que tem aquilo que a gente ainda quer conquistar, é um meio caminho andado, né? Sim. É verdade. E vamos deixar aí uma mensagem para as pessoas, o que você daria assim de dica para aquela pessoa que não tem noção de nada, nunca fez nada, tal, mas ela quer os palcos, entendeu? Ela quer os palcos, ela quer esse brilho, ela quer gravação. Por onde ela começa? O meu conselho é sempre para que você olhe para dentro. Primeiro, pare de se comparar, pare de se cobrar, sabe? Pare de mirar naquele mentor que já está lá no topo, porque isso só vai te trazer muita ansiedade. Você nunca vai se sentir pronto, porque você ainda não está nesse nível. Então, olhe aí com muito amor e acolhimento para você, sabe? Entenda o que realmente você sabe tem como diferencial, aquilo que queima no seu coração, aquilo que você tem desejo, sabe, de gerar de transformação na vida do outro. E aí, beleza, você faz esse mapeamento daquilo que você tem e analisa aquilo que te falta. Bom, de repente te falta aí essa segurança para poder falar, então você pode buscar os caminhos, seja um curso de oratória, seja esse processo de desenvolvimento com a gente, sabe? Então você primeiro tem que ter essa clareza do que você já tem e do que te falta e criar um planejamento a curto, médio e longo prazo para você desenvolver. E aí pronto, quando você ganha essa segurança, sabe, quando você sente essa autoconfiança, você começa a cuidar de você primeiro, empreender primeiro em você, naturalmente as coisas acontecem. É o que eu sempre falo, eu repito aqui, você acaba se tornando como um imã, sabe, que atrai pessoas, atrai oportunidades, todo mundo quer estar junto de você, porque quando a gente fala a nossa verdade, as pessoas compram primeiro, né? É isso. É verdade. A gente sempre que um cliente chega no escritório, a gente sempre entende qual que é o propósito real de vida dele, né? Eu acho que a gente não pode começar nada na nossa vida sem ter clareza disso. Porque você vai errar muito, você vai demorar de ter sua colheita porque você está semeando errado. Então, a gente sempre conduz as nossas consultorias assim, pode ser uma dica para você. Primeiro, entenda, né, se você tem realmente clareza do que você quer fazer hoje. Se você tiver clareza do seu propósito, da missão que você tem, não importa o tempo que isso vai levar. Em algum momento vai acontecer porque você está fazendo esse plantio de forma correta. E não tenha pressa, né, de quando isso vai acontecer, apenas faça. Né? A oportunidade, ela precisa nos encontrar fazendo alguma coisa. Então, se desenvolva nesse processo e as coisas vão chegar até você naturalmente porque você está trabalhando. É isso, o movimento gera movimento e traz para a realidade aquilo que a gente quer, né? E se eu vou só complementar, eu acho que uma das coisas mais importantes é respeite, né? Se respeite seu tempo, não se compare, mas ouça aquelas pessoas que você foi buscar para te dar esse direcionamento, né? Com muita propriedade. E é isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando, pela oportunidade de trabalhar com você. É uma honra, a gente cresce muito, a gente se diverte, é muito divertido, nosso trabalho é maravilhoso. É gostoso demais. Então a gente ri demais, a Patrícia falou, se ela não quiser mais ser empresária, ela pode ser comediante, montar um stand-up aí que vai... Eu vou passar. Jamais. Né? Obrigado. Mas é isso, eu que agradeço. A gente vai deixar os contatos, as redes sociais, onde vocês encontram eles, onde vocês me encontram, né? Então eu peço para que você que ainda não está inscrito nesse canal, para você se inscrever, compartilhe, passe isso para as pessoas, porque isso pode transformar vidas, porque é sobre isso que a gente está falando aqui. Muito obrigada e até a próxima.